Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 8.213, de 24 de julho de 91. O Presidente da República faz saber a Congresso Nacional o decreto sanciona a seguinte lei, que trata sobre o plano de benefícios da Previdência Social e da outras providências. Título 1. Da finalidade e dos princípios básicos da Previdência Social. Artigo 1º. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Artigo 2º. A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos. Inciso 1. Universalidade de participação nos planos previdenciários. Inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Inciso 4. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Inciso 5. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. Inciso 6. Valor da renda mensal dos benefícios, substituto do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho segurado não inferior do salário mínimo. Inciso 7. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. Inciso 8. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. Parágrafo único. A participação referida no inciso 8 deste artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Artigo 3º. Fica instituído o Conselho Nacional da Previdência Social, CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros: Inciso 1. 6 representantes do Governo Federal. Inciso 2. 9 representantes da sociedade civil, sendo a linha A, 3 representantes de aposentados e pensionistas. A linha B, 3 representantes dos trabalhadores em atividade. A linha C, 3 representantes dos empregadores. Parágrafo 1º. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Parágrafo 2º. Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e de seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Parágrafo 3º. O CNPS reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, por convocação do seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias, se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Parágrafo 4º. Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser regimento interno do CNPS. Parágrafo 5º. Revogado pela Lei 9.528 de 97. Parágrafo 6º. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividades decorrentes da atividade do Conselho serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins legais e efeitos legais. Parágrafo 7º. Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade do emprego,
da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada, através de processo judicial. Parágrafo 8º. Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Parágrafo 9º. O CNPS deve se instalar no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 4º. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, inciso 1, estabelecer diretrizes gerais e apreciar decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. Inciso 2, participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. Inciso 3, apreciar e tomar planos e programas da Previdência Social. Inciso 4, apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. Inciso 5, acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. Inciso 6, acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. Inciso 7, apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa. Inciso 8, estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para a formalização de desistência ou transigências judiciais, conforme disposto no artigo 132. Inciso 9, elaborar e aprovar seu regimento interno. Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Artigo 5º. Compete aos órgãos governamentais. Inciso 1. Prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos. Inciso 2. Encaminhar ao CNPS, com licença mínima de 2 meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social devidamente detalhada. Artigo 6º. Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma ouvidoria geral cujas atribuições são definidas em regulamento. Artigos 7º e 8º revogados. Título 2 do Plano de Benefícios da Previdência Social. Capítulo único dos regimes de previdência social. Artigo 9º. A Previdência Social compreende: inciso 1, o regime geral de previdência social; inciso 2, o regime facultativo complementar de previdência social. Parágrafo 1º. O regime geral de previdência social, RGPS, garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 1º desta lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador, de que trata o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91. Parágrafo 2º. O regime facultativo complementar da Previdência Social será objeto de lei específica. Título 3 do Regime Geral de Previdência Social. Capítulo 1 dos Beneficiários. Artigo 10. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes nos termos das seções 1 e 2 deste capítulo.
Seção 1 dos segurados. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1, como empregado. A linha A, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. A linha B, aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definido em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. A linha C, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. A linha D, aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. A linha E, o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente no país do domicílio. A linha F, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. A linha G, o servidor público, ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive regime especial e fundações públicas federais. A linha H, o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado ao regime próprio de previdência social. A linha I, o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Inciso 2. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos. Incisos 3 e 4 revogados, bem como as alíneas A e B do inciso 4. Inciso 5. Como contribuinte individual, a linha A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados, ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 9º e 10º deste artigo. A linha B, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. A linha C, o ministro de confissão religiosa e o membro do Instituto de Vida Consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. A linha E, o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. A linha F, o titular de firma individual urbano ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio da indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebe remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural e o associado eleito para o cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer a atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. A linha G, quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. A linha H, a pessoa física que exerce por conta própria a atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não.
Inciso 6. Como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural, definidos no regulamento. Inciso 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio de eventual de terceiros, na condição de: a linha A, produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que por atividade. Item 1. Agropecuária, em área de até 4 módulos fiscais. Item 2. De seringueiro ou extrativista vegetal, que exerce sua atividade nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça essa atividade o principal meio de vida. A linha B. O pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca a profissão habitual ou principal meio de vida. E a linha C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou este equiparado, do segurado, de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que comprovadamente trabalham com o grupo familiar respectivo. Parágrafo 1º. Entende-se como regime de economia familiar a atividade que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Parágrafo 2º. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Parágrafo 3º. O aposentado, pelo regime geral de previdência social, RGPS, que estiver exercendo, que voltar a exercer atividade abrangida por este regime, é segurado obrigatório em relação a essas atividades, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei 8.212, de 24 de julho de 91, para fins de custeio da Seguridade Social. Parágrafo 4º. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, diante da investidura. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto na linha G do inciso 1 do caput a ocupante de cargo de ministro de Estado, secretário estadual, distrital ou municipal, em vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e as fundações. Parágrafo 6º. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos, ou os a este equiparados, deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Parágrafo 7º. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 do caput, à razão de no máximo 120 pessoas por dia, no ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente a horas de trabalho, não sendo computado neste prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Parágrafo 8º. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Inciso 1. A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. Inciso 2. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias por ano. Inciso 3. A participação em plano de previdência complementar, instituído por entidade classista, a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. E, inciso 4, ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial do governo. Inciso 5, a utilização de
pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do parágrafo 11 do artigo 25 da Lei 8.212 de 91. Inciso 6. A associação cooperativa agropecuária ou de crédito rural. E, inciso 7, a incidência do Imposto sobre Serviços Industrializados, IPI, sobre o produto das atividades envolvidas nos termos do parágrafo 2º, do parágrafo 12. Parágrafo 9º. Não é assegurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, excesso decorrente de, inciso 1, benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Inciso 2. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4 do parágrafo 8º deste artigo. Inciso 3. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91. Inciso 4. Exercício de mandato eletivo, dirigente sindical, de organização da categoria de trabalhadores rurais. Inciso 5. Exercício de mandato de vereador do município em que desenvolve atividade rural ou dirigente de cooperativa rural constituído exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei 8.212, 91. Inciso 6. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1 do parágrafo 8º deste artigo. Inciso 7. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada a matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Inciso 8. Atividade artística, desde que o valor mensal inferior ao menor benefício da prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 10. O segurado especial fica excluído nessa categoria, inciso 1, a contar do primeiro dia do mês em que, a linha A, deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 desta lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 8º deste artigo. A linha B, enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos 3, 5, 7 e 8 do parágrafo 9º e do parágrafo 12, sem prejuízo do disposto no artigo 15. A linha C, tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário. E a linha D, participar da sociedade empresária, sociedade simples, com empresário individual ou titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo parágrafo 12. Inciso 2. A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertencer exceder o limite de: a linha A, utilização de terceiros na exploração da atividade que se refere ao parágrafo 7º deste artigo. A linha B, dias em que em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3 do parágrafo 9º deste artigo. E a linha C, dias de hospedagem que se refere ao inciso 2 do parágrafo 8º deste artigo. Parágrafo 11. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Parágrafo 12. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, com empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício de sua atividade rural, na forma do inciso 7 do caput e do parágrafo 1º,
a pessoa jurídica compõe-se apenas de segurados de igual natureza e cedisse no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que eles desenvolvem suas atividades. Parágrafo 13, vetado. Artigo 12. O servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como dos respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou militar venham a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação, nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras em que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Artigo 13. É segurado facultativo o maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição, desde que não incluídos nas disposições do artigo 11. Artigo 14. Consideram-se, inciso 1, empresa, a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Inciso 2, o empregador doméstico, a pessoa ou a família que admite a seus serviços sem fins lucrativos o empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. Artigo 15. Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Inciso 1. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio acidente. Inciso 2. Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Inciso 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Inciso 4. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Inciso 5. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Inciso 6. Até 6 meses após cessação das contribuições, o segurado facultativo. Parágrafo 1º. O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses se o segurado tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2 do parágrafo 1º são acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Parágrafo 3º. Durante os prazos desse artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Parágrafo 4º. A perda da qualidade segurada ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado para o plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.
Seção 2. Dos dependentes. Artigo 16. São beneficiários, do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. Inciso 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Inciso 2. Os pais. Inciso 3. O irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Inciso 4. Revogado em 95. Parágrafo 1º. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações o das classes seguintes. Parágrafo 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Tem duas ADIs sobre isso, a ADIM 4878 e a ADIM 5083. Parágrafo 3º. Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou assegurada, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1 é presumida e a das demais deve ser comprovada. Parágrafo 5º. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Parágrafo 6º. Na hipótese da linha C do inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 37 desta lei, a par da exigência do parágrafo 5º deste artigo, deverá ser apresentado ainda início de prova material com prova união estável por pelo menos 2 anos antes do óbito do segurado. Parágrafo 7º. Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor ou partícipe de crime doloso ou tentativa deste crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Seção 3 das inscrições. Artigo 17. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Parágrafo 1º. Incumbe ao dependente promover sua inscrição quando o requerimento do benefício é que estiver habilitado. Parágrafo 2º e 3º revogados. Parágrafo 4º. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve a atividade e a que título, se nela reside, ou município onde reside, e, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Parágrafo 5º. O segurado especial é integrante do grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desenvolve sua atividade deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Parágrafo 6º, revogado 2013. Parágrafo 7º. Não será admitida a inscrição pós-mortem de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo.